Gente, esse milagre da Ucrânia é uma ironia que eu tive que fazer, porque hoje eu estive até comentando lá no chat com o comandante Robson, que ele estava fazendo algo sobre a Ucrânia, exatamente. E eu quero dizer para vocês que os números de mortos ucranianos estão sendo escondidos até pelos russos. Por quê? A Rússia tem um sistema de combate que naquele momento eu queria estar até ao vivo com o comandante para a gente bater papo, mas que é o seguinte, são praticamente 3 fases de artilharia. A artilharia que eu estou falando é ataque ao solo. O que acontece? Os quadricópteros, os drones, mapeiam a situação. O exército russo aproxima os obuseiros, quase todos de 203 milímetros. Tá? E faz um ataque violento, uma barragem de fogo violenta, tá? Com munição inteligente, ou nem tanto. Por quê? Outra coisa que foi abordado lá pelo comandante, que bate junto às minhas informações. A União Soviética nunca destruiu seus armamentos antigos. O que tem de bomba FAB-300 e FAB-500 estocadas é uma coisa absurda. Eles não botam todo. Sistema Grad foi até abordado lá, tem mais de 2.000, calcula-se 3.000 sistema Grad. O sistema Grad são foguetes não guiados, que são igual os órgãos, são os Katyushkas da Segunda Guerra Mundial, que levaram o inferno e o desespero às tropas alemãs. Foi ali que a Rússia começou a virar a guerra. Com o sistema Katyushka, e o sistema Grad nada mais é do que um sistema Katyushka mais avançado, mais preciso, mas também de foguetes não guiados. Trabalha por sistema de balística. Se alterando o ângulo, você tem a distância entre o mínimo e o máximo, é um gradiente, fácil de controlar dentro de uma tabela. O artilheiro pega a tabelinha aqui, 15 graus, 16, 17, 20, 25, 30, é assim. Mais ou menos trajetória de morteiro, só que com muito mais violência e muito mais distância. Tá? Morteiro é considerado arma defensiva, isso daí já é de ataque. Então é o seguinte, o que acontece? A Rússia ataca com os obuses, artilharia russa. Logo depois que eles fizeram a primeira neutralização, normalmente eles atacam com os Sukhoi 25, que são mais rápidos. Ou, inclusive, uma técnica que eles fizeram para não perder mais aviões é que cada avião só faz um ataque. Inclusive, eles levam metade das bombas, para quem não sabe, para ficar mais leve e mais ágil. Ele não leva todos os foguetes, ele leva metade dos foguetes. Ele faz um ataque e quando o artilheiro inimigo calcula e espera ele de volta, ele não voltou. Ele não volta. Porque ele faz um ataque e volta para a base. Bom de quem tem muito combustível, né? É assim que os Sukhoi 25 atacam. E logo depois vem os Ka-52, vem os Mi-28 e fazem um pente fino. Fazem um pente fino. Por último, eles avançam um pouco, porque o alcance é menor, e entram com a barragem de foguetes termobáricos do sistema TOS-A1. O sistema TOS-A1, ao contrário do que as pessoas pensam, mata pessoas e deixa íntegra. O sistema termobárico é terrível, é um ladrão de oxigênio, mata de todas as formas. Quem está próximo calcina, desaparece, e quem está longe morre, com todos os órgãos implodidos. Tá? E o que acontece? Quando a infantaria blindada, a infantaria atrás dos blindados, chega ao campo de batalha, eu tenho vários vídeos aqui, eu estou parando até de mostrar,
mas vocês, quase todos vocês têm acesso também. O que eles encontram é devastação. A maioria dos soldados ucranianos está morrendo sem dar um tiro e sem nunca ter visto um soldado russo pela frente. Isso já era, não tem mais. Todo o avanço russo está sendo feito assim. É simplesmente assustador o número de vítimas. Essa conclusão é russa. A Rússia está temerosa de soltar os números que tem das perdas ucranianas. É tipo cada trincheira ter 30, 40 mortos e ter 30 trincheiras, 20, 30 trincheiras por dia atingidas. Eles estão fazendo uma guerra de trincheiras, esperando um inimigo que não vem. O inimigo não vem. Eles estão esperando uma coluna blindada chegar para eles atacar com um Javelin. Tá? Depois, encarar tiros no homem a homem, no corpo a corpo. Não está acontecendo. Rara um bosque ou outro, rara uma situação ou outra. Não está acontecendo nada disso. Quando os soldados russos da coalizão estão chegando, principalmente os russos, eles estão só encontrando corpos. Corpos, corpos, corpos e mais corpos. Mas muito corpo. Eu peguei uma trincheira ali que, gente, e tudo isso mortos por causa daquele vagabundo, daquele lixo, por causa do Ocidente, que disse que ia lutar até o último ucraniano. E continuam pedindo armas, e continuam fazendo tudo. Hoje eu tive a informação que a Bulgária, a Romênia, principalmente a Bulgária e a Romênia, já deu problema na Bulgária, já caiu ministro, já caiu diretor, já dissolveu o governo. Corrupção. Pegaram lixo e mandaram para a Ucrânia e venderam como armamento. Lixo. Armamento até da Bielorrússia, que era para ser descartado. Não, compra aqui que eu vou aproveitar as carcaças. E venderam tudo como armamento para a Ucrânia. A Bulgária fez isso, a Romênia. Os parentes mais próximos, todo mundo se aproveitando do defunto. Tá? Não tem nada melhor. E o milagre, qual é o milagre, Rubem? O milagre é que o Departamento de Estado de Defesa da Ucrânia, em junho, final de junho, eles falaram que tinham perdido 10 mil soldados. E anteontem, eles lançaram o número de julho, já agosto, e tinha passado para 9 mil soldados. É um milagre. É um milagre. Nos últimos 2 meses, apesar de todas as evidências em contra, na Ucrânia ressuscitaram 1.000 pessoas. 1.000 soldados ressuscitaram no campo de batalha. Deve ser os fantasmas de Kiev, né? Fantasma de Kiev agora deve ser uma franquia, provavelmente. Foi criada uma franquia, Fantasma de Kiev. Tá? E apareceram 1.000 soldados do nada. O número 9 mil em junho era, infelizmente, ridículo e risível. Patético. A Ucrânia vai levar 50 anos, 100 anos para se recuperar do baque. Está perdendo uma mão de obra insubstituível. São jovens, são garotos, são pessoas que poderiam estar no sistema de produção se eles tivessem dirigentes de verdade pensando o país, mas tem um grupo anglo-saxão sionista, principalmente sionista lá, preocupado única e exclusivamente com os interesses alheios ao povo ucraniano. Nada interessaria mais ao ucraniano do que viver bem com o russo. Nada interessa melhor e mais ao Brasil do que viver bem com o argentino, com o paraguaio, com o boliviano, com o colombiano, com o venezuelano. Isso significa progresso, isso significa troca, isso significa livre comércio, isso significa um monte de coisa. Agora imagina se a gente vai brigar um com os outros por um país que está do outro lado. Que o histórico dele sempre foi de exploração, roubo. Toda a riqueza americana emana de um só lugar, a roubalheira. Tudo. O seu território foi roubado, a sua fortuna é roubada, tudo é roubado. Petróleo roubado, tudo roubado. Não é à toa que ali 2% ou 3% da população mundial, 4%, né? 4% da população mundial
sorvem 25% da energia do planeta. São os maiores consumidores individuais de energia. São sugadores de energia, energia que sai de alguém, de algum lugar. Se eles estão consumindo, se alguém está comendo uma coisa que proporcionalmente, pelo menos em tese, pelo menos na tabuada, deveria ser igual para todos, alguém está comendo a minha parte. Mas não é pouco, não. Então, hoje, o que acontece? Esse vagabundo desse Zelensky, essa quadrilha, esses bandidos que estão tentando se safar bem, eu queria que eles fossem justiçados pelo próprio povo. Não é o Putin que tem que fazer isso, não são os russos que têm que fazer isso, é o próprio povo ucraniano que tem que fazer isso. E a situação está cada vez mais limite para isso acontecer. Só não acontece graças a uma coisa chamada mídia ocidental. Esse número não foi contestado, não foi ridicularizado pelo Ocidente, foi aceito, passado para frente. Só quem contesta esse número chama eles ridículos, desprezíveis, ainda pega esse fato de ter diminuído o número de mortos de junho para cá, ou seja, a ressuscitação fantasmas de Kiev à vontade, ainda tem o passapano e a ocultação de tudo que acontece de errado por a nossa mídia. A nossa mídia realmente é a desgraça, é a tragédia desse século, é a tragédia do Ocidente. Estão lá os ucranianos no radinho de pilha, modo de dizer. Hoje você escuta no celular, escutando as histórias da Rosa de Kiev, parafraseando a Rosa de Tóquio, que cantava não só para as tropas americanas, dizendo para se renderem, como servia de bálsamo para as tropas japonesas, que achavam que estavam ganhando a guerra tomando um pau federal. O cara ficava até os últimos estertores, se doava até a morte, já fazia parte da tradição deles de guerreiros isso. E foram mais fundo ainda, porque para eles estavam ganhando a guerra. A Ucrânia é a mesma coisa. O seu exército sendo dizimado, falta tudo. Mas o que mais falta é vergonha na cara ao Ocidente, o que mais falta é vergonha na cara a veículos de comunicação, muitos deles aqui do Brasil, canais aqui do Brasil, gente peçonhenta, vagabunda, que se vende por pouco, espalhando mentiras, fake news e tragédia, porque cada dia que passa são mais 300, 400, 500 ucranianos que morrem. As perdas estão de 20 para 1, 30 para 1, está cada vez alargando mais isso daí, está virando massacre. A própria Rússia está se ficando constrangida quando faz os ataques e quando vê, até porque as forças regulares capazes da Ucrânia já foram totalmente dizimadas. O que está sobrando só é isso aí. Mercenários, soldados da OTAN, travestidos de mercenários, tentando fazer golpes midiáticos. Agora tentam, de qualquer jeito, atacar a usina nuclear para tentar criar um grande problema. Estão tensionando com o rabo dos outros. Já esqueceram que o Putin prometeu lá atrás, tem live sobre isso, falando que ele vai para cima, não de Kiev, vai para cima de Londres e dos Estados Unidos. Por último, só para completar a piada, já que é uma piada, a Inglaterra ameaçando a Rússia com armas nucleares é demais, é demais, é demais. É o típico galo garnizé que não aguenta um tapa, tá? Mas está ali cacarejando, brigando. Não vale nem comentário. Não perco tempo comentando isso, não. É ridículo demais, é triste demais, é sofrido demais assistir isso. Aquela ilha decadente, com aquelas forças armadas decadentes, com seu poder ultrapassado, seu poder atômico nuclear totalmente ultrapassado e que pode ser varrido por apenas um míssil da Rússia. Míssil esse que já se mostrou em tempo real, mostrado para o Ocidente como aperitivo durante 3 vezes, que acerta o que quer, aonde quer, o momento que quiser e ninguém pode pará-lo. O Kinzhal já fez isso, mas tem Sarmat, tem outros parentes próximos para acabar com a Inglaterra e sua empáfia. Sua empáfia. Alguém me perguntou aqui como é que aquele país de tamanho de São Paulo é tão orgânico? Porque vive de passado. E quem vive de passado é museu. Hoje, até com aquela
velhusca que tem lá com aproximadamente 5.000 anos, aquela viúva, a viúva do Mun-Ra, o Mun-Ra morreu e ela, aquela forma decadente de vida morreu e ela continua viva. Está lá. Então, para vocês verem o nível de decadência.